Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a professora Arísia Barros. Ela, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas. Professora, falemos agora de algo mais leve, né, relacionado à cultura negra. No 13º Prêmio Notáveis da Cultura Alagoana, que foi idealizado pelo presidente da Associação Cultural Alagoa do Sul, Carlito Lima, a senhora foi premiada, foi a primeira personalidade a receber essa premiação específica para a cultura negra, pelo voto popular. Olha que legal. Diga-se de passagem, o que significou o recebimento desse prêmio? Gorete, vou dizer de novo de Brasília. Quando eu cheguei, estava na mesa de reunião, aí uma das pessoas perguntou assim, e aí, como é que foi o recebimento do prêmio? Eu quero te dizer que quando o presidente me passou o porta-voz chegou e disse, conheço seu trabalho, leio o seu blog, lhe acompanha. E assim, o prêmio traz essa responsabilidade, sabe, de o povo, uma coisa bem legal essa questão do voto popular, de o povo acompanhar o teu trabalho e afirmar que esse trabalho está sendo feito, né? Eu creio que o significado, eu já ganhei alguns prêmios, né? Mas esse que vem do povo, porque essa é a nossa política, né? É um respaldo importante. Pois é, muito importante, foi o que eu falei. É uma legitimidade que não desmerece os demais, mas é uma legitimidade, um respaldo que faz aumentar a responsabilidade, como a senhora falou. Sim, e se a gente for pensar no espaço da cultura, nós sabemos que a nossa cultura tem status, né? Ela é, digamos, eu diria burguesa, Carlito, não se ofenda, mas quando se faz esse recorte, é um reconhecimento principalmente em Alagoas, né? Que nós temos o quilombo, que nós temos o quilombo dos sonhos, o quilombo de lutas, né? Um histórico para ser vendido e comercializado, que a gente faz isso muito mal, né? Pois é, no âmbito do turismo, sobretudo. Muito mal, que a gente vende muita cultura praia. E do turismo. Isso. Mas o Carlito Lima tem esses insights maravilhosos. E uma coisa também interessante que eu preciso dizer, ele criou o bloco Nega Fulô. E cada vez que eu lia aquele Nega Fulô, aquilo me incomodava. Em que especificamente? Porque Jorge de Lima tem uma visão um tanto forjada do que é ser mulher negra. E quando eu estava lá, um dos carnavalescos que estão com o Carlito veio me procurar para dizer, professora, estávamos pensando na senhora essa semana, que nós queríamos sentar com a senhora para discutir como é que a gente pode trabalhar ao longo do carnaval, bem após o carnaval, porque queremos trabalhar o bloco o ano todo, trazendo junto da sociedade e ressignificando o que é essa Nega Fulô. Aí eu me senti contemplada, sabe? Porque as pessoas estão tendo a visão. Nós temos a Nega Fulô de Oliveira da Silveira, que é... Quem é? Oliveira da Silveira é um escritor negro do Rio Grande do Sul, ele já morreu. Mas quando se pensa no 20, ele foi uma das primeiras pessoas a pensar no 20 de novembro. E ele diz que a Nega Fulô de Jorge de Lima é aquela que tem autonomia, é aquela que sai para trabalhar, é aquela que não diz sim, senhor. É aquela que faz história, né? E é essa Nega Fulô que a gente tem que reverenciar, porque mulheres pretas são mulheres de luta, né? A gente diz assim que fala muito de empreendedorismo, mas as mulheres pretas, desde a África, sabem o que é empreendedorismo, porque elas levam a família nas costas e ela consegue criar essa família e fazer disso o grande trunfo da vida delas. Claro que as mulheres pretas antigas, elas viviam a família. As mulheres atuais, vive a família e vive também uma luta e vive também o ser mulher preta. No mercado de trabalho. Com certeza. E de uma forma bem dura ainda. Bem dura. Pelo enfrentamento de todo tipo de discriminação. Nós continuamos morrendo, né? O feminicídio continua matando mulheres, mas o grande percentual dessas mulheres que morrem ainda são as mulheres pretas. Professora, dentro de todas as pesquisas de indicadores sociais,
o povo negro sempre está Abaixo. sempre está no ranking, liderando as estatísticas. Isso é observado, mas não existe, de fato, políticas efetivas para diminuir essa desigualdade, né? Não, não. Porque, na verdade, não existe a vontade política, né? Eu continuo afirmando que, enquanto não houver a vontade política do gestor maior, a gente vai continuar brincando de casinha, né? Ou castelo de areia, que vem o vento, sopra, acabou. É preciso que as políticas estejam ordenadas, né? Ordenadas para que toda máquina entenda o que é fazer política pública. Quantos anos de militância, professora Arísia Barros? É interessante, eu estive com o Alfredo Gaspar, né? Ele olhou para mim e disse, a senhora tem uns 30 anos de militância. É interessante, eu não sei o que é militância efetiva, porque eu lembro que na sala de aula, como professora, eu tinha 18, 19 anos, eu já fazia essa defesa, né, dos meninos que sofriam o tal do bullying na escola. Mas uma coisa efetiva, a militância social de ir para a rua, quem me ensinou, é uma coisa feia, que o movimento me bate por isso, foi a Secretaria de Estado da Educação. Foi ali que eu aprendi a articular, a perceber como é que a gente pode mudar o processo, como é que pode caminhar. Isso foi em 2004, 2005, não lembro bem, né? Mas a Secretaria de Estado da Educação foi um grande eixo, foi uma grande base, né, para o aprendizado da pessoa que eu sou hoje. E quais os principais instrumentos que a senhora considera hoje nessa caminhada que podem fazer a diferença na ação, na luta contra a discriminação, o preconceito, as desigualdades? A articulação política é um grande instrumento, né? Se nós, o povo preto, tivéssemos a noção de que, mesmo dentro das diferenças, tivéssemos essa unidade de buscar os nossos parlamentares, porque os parlamentares de Alagoas não lidam com a questão racial. É incrível isso. Não lidam. Eu encontrei alguns, encontrei até o JHC, né? E eu sempre cobro, né? Não cobro só ao vivo, cobro a cores, cobro em preto e branco, eu cobro de qualquer jeito, né? Mas, assim, existe uma resistência. Se nós tivéssemos uma bancada alagoana que trabalhasse a questão racial, como trabalha a questão de construção de estradas em Alagoas, seria perfeito. Seria perfeito. Construir estrada é legal. Não acho ruim, dá a mobilidade, né? Mas o povo preto também precisa de mobilidade, ter direito à vida. Né? A juventude preta está sendo morta e nossos parlamentares fecham os olhos em relação a isso. Né? Só abre os olhos quando é alguém do círculo. Aí se abre os olhos. Né? Eu acredito que parlamentar, né, ele vai pelo voto popular. E mesmo que eu não tenha votado nele, ele me representa. E se ele me representa, é importante que ele assuma as causas populares. Ah, não, é porque existe uma desunião entre vocês. Não interessa, a pauta está aí. Sabe? A pauta está aí, tem que ser absorvida. Agora, é preciso, sim, que a gente cobre, que a gente faça uma mobilização popular em relação a isso. Mas o povo não é só o movimento negro, não. O movimento social, basicamente, tomou anestesia no Brasil. Sabe? Está numa inércia tão grande que... Mas todos nós sabemos a causa dessa inércia, né? Dessa falta de crédito na questão do gerenciamento, da gestão pública. A Operação Lava Jato está aí, né, denunciando muita gente, e a participação popular refreou e se concentrou nas redes sociais. Pois é. As redes sociais, em alguns momentos, elas são fundamentais, mas em outros, justamente, cria uma zona de conforto que as pessoas acham que o simples fato de estar ali teclando vai resolver a mobilização que tem que existir no corpo a corpo, muitas vezes, né? Quando nós estivemos em Brasília, que eu ainda preciso escrever sobre isso,
um dos cabras que me causou espécie que tenha sido Alagoas a trazer essa demanda do Rafael. Cadê o movimento negro do Rio? Né? E aí aquela velha questão, o governo pode estar até perdido no processo, mas o movimento não pode. É nessas horas, nessas horas que a gente tem que ter a percepção de ir além, sabe? Mas se refreou de uma forma, esperando o quê? Professora, essa falta de mobilização que demanda da falta também de articulação dos movimentos sociais, incluindo-se aí o movimento negro, não se dá, pelo visto, só em Alagoas, como a gente já falou sobre isso numa entrevista há cerca de 2 meses, digamos assim. É um fenômeno nacional, não é? É um fenômeno nacional estranhíssimo, porque essa era a hora das pessoas estarem nas ruas, estarem nos parlamentos. Não é? Agora, teve uma coisa interessante, né, que eu soube lá na Secretaria de Articulação, que eles fizeram, o MST e a CUT ligaram dizendo que pediram uma reunião, eles ficaram até assustados, mas diz que a reunião foi muito bom, foi muito boa, sentaram para negociar políticas. Eu creio que essa é a hora, se derramou a metade da água da bacia, a gente não pode deixar o resto escoar, sabe? É preciso ocupar espaços. É preciso saber que, independente do governo que está, o movimento social tem que ocupar os seus espaços e ele não está fazendo isso. Né? A nossa luta não pode ser partidária. Quando o nosso jovem morre, eles morrem assim de enxurrada. Sabe? Os partidos não vão lá absorver, não. A nossa luta não pode ser partidária, a nossa luta é social, a nossa luta é pela causa. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. Porque essa questão de chamar as grandes lideranças para compor o governo quebrou as forças. O que aconteceu no Quebrou governo Lula as e no pessoas governo Dilma, sempre né? acham que eu estou buscando o cantinho, sabe? Os espaços no governo. Mas eu sempre digo, eu já tive a experiência, né? Foi uma experiência interessante, mas teve também uma experiência muito pesada. Assumir cargos que você põe a cara na rua, né? É uma experiência pesada. Mas hoje, como movimento negro, como ativista negra, a mobilidade é maior. Sabe? Eu não estou atrelada a ninguém, eu não devo obediência a ninguém. Mas se a senhora recebesse um convite para ser titular de uma secretaria, por exemplo, direitos humanos, que trata das questões, a senhora aceitaria? Pensaria algumas vezes, pensaria porque, veja bem, é preciso trabalhar com o povo. E o povo de Alagoas, às vezes, é muito perverso. Os movimentos de Alagoas são muito perversos. Muitos movimentos nem fazem e não permitem que ninguém faça. E essa perversidade aflige muito o emocional das pessoas. Gorete, a gente veio para cá para viver bem. Né? E o dinheiro é bom e a gente sempre precisa, mas viver bem é sempre muito interessante, muito. Viver bem emocionalmente, financeiramente a gente sempre vive mal. Professora Arísia Barros, nosso tempo terminou. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete, que tenhamos várias e muitas oportunidades. Certamente teremos. Obrigada. E uma informação para o nosso telespectador, que o programa Frente a Frente já está disponível no YouTube, em nuvem. Portanto, é só acessar TV Assembleia AL, Frente a Frente, TV Assembleia AL, Frente a Frente, e você poderá assistir os nossos programas. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, junto com você.